A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, eu sou aí o administrador do site ebdemfoco.com e nesse site a gente sempre está aí colocando material de relevância para professores da escola bíblica e também comentários e slides da lição. Se você então gosta de usar slide na sua aula, então aqui no EBD em Foco você tem acesso ao slide totalmente gratuito, você pode baixar, usar, mudar o nome, fazer a modificação que quiser, fique à vontade. Então aqui eu vou falar nessa aula de hoje sobre tolerância cristã, né? A lição número 11 da revista aí do segundo trimestre de 2016. Então aqui nessa lição, dando continuidade aí ao que Paulo, né, vem ensinando na epístola aos Romanos, a epístola que ele fala de forma profunda da graça de Deus, chega numa parte prática e uma parte também bem complicada da igreja, né? Como tolerar o próximo, tolerar o irmão. Então a gente vai falar aqui sobre a questão da igreja ser heterogênea, né? A questão da igreja ter crentes mais fortes, crentes mais fracos, né? Tem crentes que têm alguns costumes, que vieram de outra igreja, né? Então, assim, na época de Paulo, lá tinha muitos crentes que eram gentios, né? Ou seja, nunca tinha servido a Deus de verdade e se converteu ao cristianismo, virou, né, os crentes gentios, que eram gentios. E os crentes que já eram judeus, ou seja, já serviam a Deus, né, no judaísmo, e aí depois aceitaram a Cristo como Salvador, como Messias, e se tornaram crentes também. Então, houve uma certa, ali, não vou dizer um certo embate, né, assim, não é um combate, não é isso, mas, né, houve algumas discussões acerca de alguns costumes. Então, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 14, ele trata desse assunto que é de muita relevância para a nossa vida. Nós temos muito que aprender nesta lição. Vamos partir aqui para o textuário. Diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então aqui a gente vê, né, um versículo-chave desse capítulo 14, onde ele fala, né, que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas paz e alegria no Espírito. Então é algo muito maior do que nós às vezes pensamos. Algumas discussões simples, algumas discussões que não levam a lugar nenhum, que não edifica. Essas discussões, elas devem ser deixadas de lado em prol de algo maior. Na verdade prática, né, Paulo, a gente já viu aqui que o comentarista da lição colocou o seguinte: os crentes mais maduros não devem agir egoisticamente, mas precisam atuar como modelo para os mais fracos. Então, resume que a gente aqui vai falar na lição de crentes fortes, crentes maduros, crentes que já cresceram bastante, já têm um entendimento do evangelho bem mais sólido, e aqueles crentes fracos, aqueles crentes que não cresceram na vida espiritual. Então, não são crentes assim, novos convertidos, mas são crentes talvez até antigos na igreja, mas que nunca se aprofundaram no conhecimento do evangelho e são fracos. Tudo para eles é errado. Então, a gente vê muito disso ultimamente, então a gente tem que ver a relação, né? O que o crente maduro deve fazer? Ele não deve ser egoísta, falar assim, eu entendo que isso aqui não é errado, então eu vou fazer. Não, não é assim. A gente vai ver de forma detalhada como ele deve agir, né? Ou seja, ele tem que atuar como modelo, ele tem que ajudar os crentes fracos, não sair fazendo tudo porque ele tem uma consciência mais sólida das coisas. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 14, de 1 a 16. Esse aqui eu vou deixar aí uma leitura para você, né? Qualquer coisa, pausa o vídeo, faça a leitura, para a gente ganhar tempo aqui também no vídeo, né? Não ficar muito chato. Ou se você já fez essa leitura, tudo bem. A introdução, vamos ver aqui. Então o apóstolo Paulo, ele foi informado que havia alguns conflitos na igreja de Roma, né? Ou seja, ele morava longe e ele recebia cartas, notícias de lá, e com certeza ele sabia de alguns problemas que tinha lá. Então, a liberdade cristã, né, ou seja, ele começou a falar em torno aí da liberdade cristã. Tinha uns crentes que eram imaturos e se escandalizavam com crentes, né, que eram mais amadurecidos. Então,
tinham os judeus, por exemplo, que não comia qualquer tipo de carne, ou então não comia carne de porco, alguns tipos de carne, ou nenhum tipo, porque mesmo as carnes que eram consideradas para comer tinham um jeito certo, tinha de matar o animal, de fazer a comida. Então os judeus eles evitavam comer carne. E já os crentes gentios não tinham essa preocupação com carne, né? Então tinha aí uma certa diferença, ou seja, tinha alguns crentes imaturos, principalmente judeus, que se escandalizavam com os crentes mais amadurecidos. Qual foi a origem desse conflito? Por volta de 51 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Eles saíram, foram expulsos de Roma por algum motivo, né? E depois eles voltaram. Então, eles retornaram a Roma depois de um tempo. E esse retorno, né, desses judeus, quando eles voltaram, eles já encontraram uma igreja bem maior, uma igreja praticamente gentia, ou seja, uma igreja formada por cidadãos romanos, não necessariamente judeus, ou seja, a grande maioria de gentios. Isso já foi visto na lição 1, se eu não me engano, que fala que a igreja de Roma era uma igreja onde a maioria era gentil, ou seja, não eram necessariamente judeus. Justamente por causa disso, né, dos judeus terem sido expulsos de Roma por um período de tempo, a igreja gentia cresceu bastante. Era igreja cristã também, servia a Cristo, mas que não tinha os costumes judaicos. E os judeus retornaram querendo impor, muitas vezes, os seus costumes, né? Ou seja, os judeus eles queriam fazer com que os gentios adotassem alguns costumes que eles já tinham. E isso não deu muito certo, né? Ou seja, nós temos aí uma igreja heterogênea, né? Justamente essa mistura de gentios e judeus todos servindo a Cristo. Então vamos ver aqui a natureza da igreja. Então, a igreja, o que é a igreja de Cristo, né? Quem é a igreja? Por quem é formada, né? Ou seja, a igreja é formada por pessoas diferentes, por grupos diferentes. Tem judeus, tem romanos, gregos, brasileiros, americanos, chineses. Ou seja, na época lá, né, eles faziam só a diferença de judeus e gentios. Só tinha essa denominação, judeus e gentios. Hoje, se a gente fosse, né, ver hoje, a diferença é bem maior, né? A gente pode falar assim, tem judeus e gentios? Sim, tem. Tem judeus, ainda tem os judeus e ainda tem os gentios. Mas presta atenção numa coisa. Os chineses têm uma cultura diferente da nossa, né? Sei lá, o cara que mora lá no meio da África tem uma cultura diferente, ele veste uma roupa diferente. Então, se por acaso em um lugar tivesse, sei lá, viesse várias pessoas da África lá, do centro da África, que viviam naquelas tribos, morar numa cidade brasileira, no interior do Brasil, e essas pessoas de lá da África fossem crentes também, ia ter um choque. Por quê? Porque a roupa usada lá na África é diferente da roupa usada aqui pelos brasileiros. Então, talvez um ia falar assim, não, mas esse aqui não é certo, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. E aí ia ter um certo conflito, né? Ou seja, alguns iam ter uns costumes que outros não ia ter um certo conflito. Porque muitas vezes ele fala assim, não, a gente faz aqui assim, desse jeito, vocês estão fazendo diferente, isso não é certo, isso é pecado, né? Ou seja, culturas diferentes formam a igreja de Cristo. E tem que aprender a conviver. Hoje a gente não passa muito por isso, eu não vejo, pelo menos na minha região aqui não tem. Mas naquela época na igreja de Roma tinha, né? Ou seja, judeus e romanos, né, na mesma igreja com costumes totalmente diferentes. Mas se estão lá, cada um no seu canto, a igreja de Cristo é a união de todos esses. Ou seja, pega todos os povos, diferentes culturas, e vão servir a Cristo do mesmo jeito. Servir a Cristo, né, da mesma forma, vai para o céu, do mesmo jeito, morar junto no céu. Então a igreja de Cristo não é algo individual, é um conjunto, é um corpo. Cada um tem sua função. Então a gente vê aqui algumas características da igreja de Cristo. Ela é única. A igreja de Cristo é única. Não existem várias igrejas, tem várias denominações, tem Assembleia de Deus, tem Batista, tem Presbiteriana, tem Metodista, tem isso, tem aquilo, e vai embora.
são várias igrejas? Não, é uma única igreja, tem várias denominações. A Igreja de Cristo, ela não é necessariamente, né, uma denominação. Se tiver alguma denominação reivindicando, né, o direito dela única ser a Igreja de Cristo, não, aqui é só nós aqui que vamos ser salvos. Provavelmente é uma seita. Provavelmente é uma seita. Porque a gente tem que entender a Igreja de Cristo como sendo, né, uma igreja invisível. Ela não é visível, eu não consigo enxergar ali quem faz parte da Igreja de Cristo. Só Cristo veio. Então tem salvos em várias igrejas. Ela também é indivisível, ou seja, a Igreja de Cristo não pode ser dividida. Ah, porque tem essa igreja aqui que tem uma característica, aquela lá tem outra característica, então as duas são duas igrejas diferentes. Não, é a mesma igreja, Igreja de Cristo. Pode ter costumes diferentes, mas em termos de Cristo ela é indivisível. Quando se fala assim, a pertence a Cristo. De natureza local e universal. Ou seja, tem a igreja local, a igreja que eu congrego aqui, que você congrega aí no seu bairro, né? É a igreja também de Cristo, e a Igreja de Cristo ela tem a natureza universal. Por quê? Porque ela está em todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo. Independente da denominação, ela tem essa natureza universal. E os problemas de natureza local não pode sobrepor a universalidade da igreja. Então aqui, se eu tenho problemas locais, esses problemas locais eles não podem se sobrepor, ou seja, a Igreja de Cristo universal. Se, voltando aqui, né, eu posso ver o seguinte, problemas universais estão por cima, né, da Igreja Universal. Eu não posso fazer isso, porque a igreja ela tem um propósito maior. Ela tem um propósito muito maior. Então eu não posso ficar aqui discutindo com meu irmão coisinhas mínimas, sendo que tem um propósito muito maior. Então a gente vai ver mais na frente que é melhor eu abandonar um certo hábito do que eu ficar brigado com meu irmão. Então a gente vai ver isso aqui. Tá. Devido a isso, né, a liberdade deveria ser respeitada. Ou seja, eu tenho liberdade cristã. E essa liberdade é regulada pelo amor. Os fracos na fé. Então, quem são os fracos na fé? Os crentes fracos na fé. Quem seriam esses? Judeus cristãos que queriam ser leais à lei mosaica. De forma bem resumida, a grande maioria dos que Paulo fala aqui que são fracos na fé, eles são cristãos, judeus, né, que ainda tinham aqueles costumes dos rudimentos da lei mosaica. Não necessariamente a lei lá dos 10 mandamentos. O princípio da lei dos 10 mandamentos continua, mas tinham alguns mandamentos mais periféricos que tinham um outro propósito. Tinham um propósito talvez lá daquela época. E agora Cristo veio e aboliu, não tem mais necessidade de alguns propósitos. Então, tipo assim, eles não comiam certo tipo de alimentos. Então, tinha algum motivo, tinha um propósito para isso. Eles observavam determinados dias. Então, o judeu, ele guardava o sábado. Ele falava, não, Deus só consagrou o sábado. Então, entra na questão, precisamos ou não guardar o sábado? É uma discussão muito longa, mas o princípio do sábado ainda existe, que é o princípio de você tirar um dia para servir a Deus, um dia para adorar a Deus, um dia dedicado, um dia de descanso. Se você trabalhar de domingo a domingo, você vai ficar cansado, não vai render. Então Deus, sabendo disso, deu esse dia de descanso, até mesmo para você dedicar a servir a Ele. Esse princípio ainda existe. E a Bíblia deixa bem claro que depois que Jesus ressuscitou, não fala mais de guardar o sábado, fala do domingo. O domingo se tornou o dia do Senhor. Então a gente guarda o domingo. O princípio continua existindo, mas os judeus lá queriam guardar o sábado ainda. Né? Provavelmente, não, tem o dia aqui certo, tem que guardar o sábado. Ele não queria insistir em cima disso. Enquanto os gentios falaram, não, Jesus ressuscitou no domingo. Então, o domingo é o dia que a gente vai adorar, que a gente vai para o templo, que a gente vai cantar, reunir. Então, tinha o quê? Uma divisão aí. Enquanto uns queriam guardar o sábado, que eram os judeus, os gentios queriam guardar o domingo. Só que, além de observar esses rituais, né, relacionados ao culto, eles queriam fazer com que os gentios fizessem o mesmo. Olha, vocês têm que fazer. Eles queriam forçar os gentios
a guardar o sábado também, a ficar sem comer carne de porco. Enfim, colocar lá os gentios para seguir as leis dos rudimentos lá da lei mosaica. Então, esse era o objetivo, era o que os judeus estavam querendo fazer com os gentios. Esses crentes eram crentes o quê? Legalistas. Ou seja, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que obedecer, tem que... Ou seja, ele dava um conjunto de regras. E quando esses crentes agem dessa forma, a gente vê que eles não entenderam bem. A gente já falou de legalistas, né? Já em lições passadas, então assim, querem viver pela lei. Eles não entenderam bem qual é o objetivo e a natureza da nova aliança. Eles não conseguiram entender ainda o que Cristo veio fazer. Eles queriam viver, né, no legalismo ainda, ou seja, eles precisavam se libertar desse legalismo. Isso que tinha que acontecer com esses crentes judeus. E quem eram os fortes na fé? Judeus e gentios. Não significa que todos os judeus eram fracos na fé. Não. Tinham judeus fortes na fé que entenderam o verdadeiro sentido de servir a Cristo, né? Então, ou seja, eles entendiam essas implicações práticas da nova aliança. Eles sabiam qual foi o objetivo de Cristo vir, morrer, ressuscitar e nos libertar e nos dar essa liberdade que a gente fala que é a liberdade cristã. Fomos libertos e a gente vai agora agir de forma diferente. Então, muitos judeus e, claro, a grande maioria dos gentios, não todos os gentios, porque também na igreja de Roma tinha gentios fracos, tinha gentios que não entendiam direito o evangelho, ainda trazia alguns costumes antigos que eles tinham lá do paganismo. Tinha muito disso também. Não é à toa que a igreja primitiva foi bombardeada de heresias, e muitas heresias mesmo. Então, isso era o resultado de muitos crentes fracos que vinham do paganismo. Então, tanto os crentes fortes quanto os crentes fracos tinham judeus e gentios. Aqui na revista, o comentarista colocou que os crentes fracos eram somente os judeus. Mas dentro do contexto que Paulo está falando aqui, né, dá para entender que o problema lá era com os judeus mesmo. Então, continuando, o que o apóstolo Paulo ele fala para os fortes, né? Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, os fortes sabiam que não estavam debaixo da lei, mas da graça. Então, os fortes entendiam isso. Se eles entendiam isso, eles entendiam que eles eram livres em Cristo, mas não significa que ele deveria, né, quem é forte, deve usar essa liberdade para também impor aos outros o que eles deveriam fazer. Não. Né? Ou seja, ele não pode ser refém da sua liberdade. Vou dar um exemplo aqui, bem simples. Eu posso falar assim, eu entendo que jogar futebol não é pecado. Entendo que jogar futebol não é pecado. Né? Só que aí acontece, às vezes, de chegar em alguma igrejinha do interior, que os irmãos ainda têm aquele costume de dizer que jogar futebol é pecado. Então, o que eu tenho que fazer? Não, irmão, não é pecado, eu vou jogar e colocar a chuteira aí e jogar? Não, eu vou parar e falar, não, peraí, é melhor eu conviver bem com esse irmão, deixar o futebol de lado, né, por enquanto eles não têm essa maturidade, e ficar sem jogar. E eu vou ali conviver bem, crescer na graça, no conhecimento, no amor com aqueles irmãos, né, e deixar essa coisa secundária de lado. É uma maneira, ou seja, eu tenho que procurar evitar contenda, suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Se no caso do futebol eu batesse de frente e falasse vou jogar, eu estaria agradando a mim mesmo. Então o que seria suportar a fraqueza dos fracos? Seria eu falar, não, eu vou parar de jogar para agradar os irmãos, para suportar a fraqueza, porque eles estão entendendo que isso é errado. Então, ou seja, isso é a atitude do cristão forte.
Eu estou contando essa história aqui do futebol porque eu sei que eu conheço um amigo, né, alguém que já aconteceu. Não aconteceu comigo, que nem jogar futebol eu gosto de jogar, mas tem um amigo meu que gosta e já aconteceu isso com ele e acontece em vários lugares do Brasil, não só com futebol, mas entre outras coisas. Entre outras coisas acontece aí. Então, essa deve ser a atitude do cristão forte. O segundo tópico fala o seguinte: uma igreja tolerante. Uma igreja tolerante. O que é uma igreja tolerante? Vamos falar primeiro da lei da liberdade. Tá, começa o seguinte. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 7, 24 e 25, né? O tema aqui da liberdade cristã. Voltando lá para o capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O que a gente vê nesse versículo? Quando ele fala miserável homem que sou, ele vê que nós não temos, ele está reconhecendo, o apóstolo Paulo está reconhecendo que ele não tem a capacidade de se libertar. Ninguém tem a capacidade de libertar a si mesmo. Ah, porque eu vou me libertar do pecado, eu vou me libertar da escravidão do pecado. Não, não tem como. Todos nós estamos escravizados, nascemos no pecado, vivemos no pecado. E se Cristo não alcançar a nossa vida, vamos morrer no pecado, porque nós não temos a capacidade de nos libertar sozinhos. Então, o apóstolo Paulo ele reconhece, dou graças a Deus por Jesus Cristo, ou seja, porque somente Cristo pode nos libertar do pecado. A liberdade que nós temos em Cristo é dada por Cristo, não por nós mesmos. Então isso já vem lá do capítulo 7, esse entendimento de liberdade, de sermos libertos, e isso é de suma importância entendermos isso, porque é a graça de Deus agindo na nossa vida. O tema principal da lição é graça de Deus. Então aqui entra também a graça de Deus, ou seja, não temos a capacidade de nos libertar, mas Cristo nos libertou, por isso somos gratos a Ele, devemos louvar e adorar Ele por isso. Então, somente Cristo pode nos libertar do pecado. E continuando aqui, o apóstolo Paulo ele fala muito desse tema. Só que aqui, Romanos 14, ele diz o seguinte: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para esse é imunda. Aqui ele fala um pouco de liberdade. Ele fala de liberdade cristã. O que significa liberdade? Estou certo que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Quando ele fala isso, ele está falando, eu já entendi. Eu já entendi o que Cristo fez na minha vida. Eu sou livre, eu posso comer qualquer coisa. Essa palavra imunda vem do grego koinos, imundo, comum. Era usado no Antigo Testamento para alguns tipos de carne, por exemplo. Lá, as pessoas não comiam algum tipo de carne porque considerava imunda. E isso remetia à lei mosaica, que tinha lá algumas privações. Só que a lei da liberdade, que é a liberdade que Cristo nos deu, mostrava aos crentes maduros que eles estavam livres dos rudimentos da lei de Moisés. Ou seja, ele estava livre da lei mosaica. Através de quê? De Cristo. Não precisava mais seguir essa lei. Então, voltando aqui no versículo, ele entendia que aquilo que era imundo já tinha sido considerado puro. Até naquela visão de Pedro, que ele vê os lençol e os animais, todo tipo de animais, e a voz falava, Pedro, mata e come. Pedro falou, Senhor, mas eu nunca comi coisa comum e imunda. Aí a voz fala para ele, que seria Deus falando, Pedro, não faças tu comum o que eu purifiquei. Ou seja, Deus falou para Pedro. Pedro ainda estava naquele negócio de querer viver de acordo com a lei mosaica, ainda estava com aqueles costumes do Antigo Testamento, ele não queria comer qualquer tipo de animal, por causa disso ele não visitava a casa de alguns gentios, porque chegava lá, tinha aquela carne lá em cima da mesa, eles, todo mundo comia, ficava sem comer. Os judeus eles tinham essa preocupação, eles iam na casa de alguém, eles não comiam carne na casa da pessoa, porque eles não sabiam direito como que aquela carne tinha sido preparada, como que aquele animal foi morto, que tipo de carne era. Então eles evitavam até ir na casa de quem era gentil, só visitava quem era judeu. E aí quando Pedro teve essa visão, Deus falou, Pedro, não faças tu comum o que eu purifiquei, já considerei tudo puro, pode comer.
E aí, a partir daí, Pedro entendeu que não tinha mais isso e ele foi à casa de Cornélio, lá pregou, o Espírito Santo foi derramado, foi uma bênção. Ou seja, a partir desse entendimento, naquele momento, Cristo estava revelando para Pedro ali que ele já era livre. Ele já era livre. Ele não tinha entendido isso ainda, mas ele já era livre. Então, muitas vezes, nós não entendemos. Precisamos amadurecer, crescer. Não significa que aquele irmão que acha que isso, aquilo é errado, tal. Não, calma, com o tempo ele vai amadurecer. Até Pedro, que conviveu com Jesus, chegou a um ponto lá na frente de considerar, sei lá, carne de porco imunda, porque a lei dizia isso, os costumes lá do Antigo Testamento dizia isso, e ele continuou considerando. E aí precisou Deus ir lá e falar, não, moço, eu já purifiquei. Então, Pedro amadureceu nesse momento. E isso nos leva ao próximo ponto, que é a lei do amor. Então, a gente vem falando de amor, quase toda a lição aqui, a gente vem falando de amor. É o principal, o que nos une a Deus e nos une ao próximo. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele a quem Cristo morreu. Olha só, amor, ágape, amor de Deus. Esse amor de Deus, ele faz referência à lei do amor, que a gente falou na lição anterior. Se você ama, se você ama o próximo, você já cumpriu a lei. Então, a lei do amor. O exemplo que eu dei agora há pouco do futebol, se alguém foi proibido de jogar futebol porque a igreja lá não tem aquele costume e ele para de jogar futebol, é porque ele tem amor. Ele tem amor. Ele fala, não, em prol disso eu vou parar. Então aqui ele dá o exemplo da comida. Se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Ou seja, o gentio que comia carne de porco e ele escandalizava aquele crente judeu que não comia, aí ele deveria parar de comer. Porque aquele crente judeu que não comia, ele podia ficar assim, mas é errado, é pecado, não é pecado? Ele ficava na dúvida, aí ele poderia até comer. Talvez ele iria até comer, o judeu. Só que como ele estava na dúvida, ele estava pecando. Porque quando você não tem certeza daquilo que você está fazendo, você peca. Então a gente tem que ter certeza, tem que estar seguro daquilo. Então quando alguém faz alguma coisa que leva a um outro crente pecar, ele está escandalizando. Ou seja, ele está fazendo algo porque ele tem entendimento que aquilo não é errado, mas tem um outro crente que tem um entendimento que é errado, que acha que é errado, e aí ele acaba ficando na dúvida e ele peca. Ele até se afasta da igreja por causa disso. Tem muita coisa assim. Então, quando leva alguém a pecar, alguém que é mais fraco, para de fazer, para de comer, para de andar assim, assim, assado. Ou seja, com o tempo, Cristo vai amadurecer a mente. Então, pela lei de Moisés, estou livre para quebrar algumas regras ritualísticas da lei mosaica. Claro, mas se isso causar escândalo aos crentes imaturos, o que eu faço? Essa liberdade é restringida. Ou seja, eu tenho liberdade em Cristo? Tenho. De fato, eu tenho liberdade em Cristo. Mas se causar escândalo aos crentes imaturos? Se aquele crente imaturo pecar por causa de algo que eu estou fazendo? Então eu tenho que, eu vou restringir a minha liberdade. Eu não vou ser escravo da minha liberdade. Porque tem gente que é escravo da liberdade. Eu sou livre para fazer isso e aquilo, e eu vou lá e eu faço e não estou nem aí, eu não abro mão, eu não vou abrir mão, não vou abrir mão. Ou seja, ela se torna escrava da liberdade que ela tem. Ela é escrava da liberdade. Ela deixou de ser escrava do pecado e passou a ser escrava da liberdade que Cristo deu para ela. E até naquele momento ali, ele tem que parar e pensar, falar, não, eu tenho que parar com isso. Eu sou livre em Cristo, mas eu estou escandalizando meu irmão, então eu tenho que parar de fazer isso para não escandalizar. A lei da espiritualidade.
Então, a gente vai avançar aqui para o próximo ponto, né? A gente falou aí a lei da liberdade, a lei do amor, que o amor está acima de tudo, o amor ao próximo está acima de tudo. E entra em terceiro a lei da espiritualidade, que tem a ver com fé. Tem a ver com fé. Então, o que diz aqui? Ó? Tu tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, o que eu já tinha falado. Né? Ou seja, o crente deve possuir convicção bem definida do exercício da sua fé. Ele tem que estar lá firmado. Ele tem que estar convicto, está convicto mesmo de que aquilo não é errado. Ele tem certeza daquilo. Se ele tiver dúvida e fazer, ele está pecando. Se ele tem dúvida que comer algum alimento é pecado e comer, ele está pecando. Tem, sei lá, um exemplo, vinho. Tem crente que fala, não, eu estudei, eu li a Bíblia e eu tenho certeza que beber vinho não é pecado. Já tem aquele outro irmão que fala, não, beber vinho é pecado. Então, se aquele irmão que tem dúvida bebe, mesmo que não seja pecado o vinho, mas ele estará pecando. Ou seja, porque ele tem dúvida. Ele não tem certeza. Será que ir em tal lugar é pecado? Se você for, está pecando. Será que se eu fizer tal atitude é pecado? Se você fizer, está pecando. Toda vez que você tem dúvidas, eu tenho dúvida em relação a isso, se é ou não pecado, não faça. Se você não faz por fé, você está pecando. Agora, se você, de alguma forma, você tem um entendimento, você tirou dúvida com o seu pastor, você leu a Bíblia, você leu um livro, você procurou conhecimento, você entendeu que aquilo lá não é pecado, aí você pode fazer tranquilamente. Tem crente, na Assembleia de Deus a gente vê muito isso. Tem muitos irmãos da igreja que dizem que cortar cabelo é pecado, que mulher usar calça é pecado, que ir no cinema é pecado, que jogar futebol é pecado. Ou seja, ainda tem muito disso. E já tem outros que falam, não tem problema nenhum eu ir no cinema, não tem problema nenhum, a mulher fala, né, não tem problema nenhum usar um brinco, usar uma calça, não tem problema nenhum jogar bola, não vou ser fanático, morrer por um time, mas ir lá brincar, é esporte, é saudável, ele entende que aquilo é bom para a saúde dele, é diversão. Então, ele entende, ele é maduro, para ele não é pecado. Agora, tudo bem, ele vai lá e faz, não é pecado, porque a coisa em si não é pecaminosa. Mas, se a pessoa que tem dúvida daquilo e faz, aí ela está pecando. Não sei, eu tenho dúvida se ir no cinema é pecado. Se ela for, ela vai estar pecando. Mesmo que ir no cinema não seja pecado. Mas se ela for lá com dúvida, ela vai estar pecando. Então tem que fazer com fé, tem que ter convicção bem definida do que é ou não é pecado. E o que nos leva aqui a evitar extremos. Evitar extremos nessa lei da espiritualidade. Antinomismo contra a lei, legalismo, tudo pela lei. Por um lado, né, tem aquele que fala assim, não, nada é pecado, tira tudo, não preciso seguir regra nenhuma. Tem outro que fala assim, não, tudo aqui tem uma lista de regras para tu seguir. Então a gente tem que ver o equilíbrio, nenhum e nem outro. Né? Porque qual é a lei que a gente tem que seguir? É a lei de Cristo. A lei de Cristo é que vai reger o nosso comportamento, a nossa vida, o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Então, devemos entender isso perfeitamente. Não é nenhum e nem outro, não é ser legalista e nem ser antinomista. É viver em Cristo, olhar para Cristo, o exemplo de Cristo, os ensinamentos de Cristo, e aí sim nós vamos saber o que fazer e o que não fazer. O terceiro tópico. O terceiro tópico diz o seguinte, uma igreja acolhedora. Então, vamos ver aqui o que o comentarista escreveu para nós. O exemplo dos cristãos maduros. Então aqui a gente está falando de cristãos maduros, cristãos imaturos, cristãos fortes, cristãos fracos. Então a gente vai entrar aqui nesse tópico de forma mais profunda. Como então deveriam agir os crentes fortes em relação aos fracos? Como deve ser essa relação? O que diz Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2? Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós ao seu próximo no que é bom
cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Então a gente já falou um pouco disso aqui no tópico anterior, né? Ou seja, suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse é o ponto principal, esse é o foco aqui. O apóstolo Paulo ele começa o capítulo 15 já falando disso de forma direta, né? Então, a ideia é essa, suportar, né? E não querer agradar a si mesmo, né? Eu faço isso porque eu sou maduro, eu entendo e eu faço do jeito que eu quiser. Não é bem assim. E o que os crentes fortes sabiam a mais? Qual era o diferencial desses crentes fortes, os crentes maduros? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Entendiam o propósito real da nova aliança. Ou seja, o crente forte, ele entendia o propósito real e entendiam que o reino dos céus tem um propósito muito maior. É alegria no Espírito Santo, não é eu querer ficar fazendo contenda com o meu irmão porque ele concorda com isso e eu não concordo, ou por causa disso ou por causa daquilo. Não é ficar fazendo contenda, desavença, desunião, não. É olhar o propósito maior, é alegria no Espírito Santo. Isso sim é viver de fato o reino de Deus. A atitude do crente forte, qual deve ser a atitude? Ele deve servir de modelo para aqueles que ainda não haviam alcançado o nível de maturidade. Então, aqueles que ainda não chegaram em um nível de maturidade cristã, eles devem ser ajudados por aqueles que já têm essa maturidade. Então, assim, ele tem que agir de forma que os crentes imaturos percebam isso, percebam que ele tem maturidade, percebam. Ele fala assim, não, eu vou ser igual àquele irmão lá, que aquele irmão ele tem um entendimento profundo, aquele irmão tem um entendimento maior da palavra de Deus. Ou seja, o crente forte tem que servir de modelo para o crente mais fraco. E evitar as coisas que fazem os fracos tropeçar. Ou seja, tudo aquilo que faz o crente fraco, tropeçar, o crente forte tem que evitar. Ele tem que parar de fazer. Ele tem que parar porque em prol de uma causa maior. E aí, ele é responsável pelo crescimento do crente fraco. Ou seja, fazendo isso, se ele servir de modelo e se ele começar a evitar as coisas, né, que fazem com que os fracos tropecem, ele vai contribuir para o crescimento espiritual e amadurecimento desse crente mais fraco. Essa é a ideia. O segundo ponto aqui diz o seguinte, o exemplo de Cristo. Então, qual foi o exemplo de Cristo? Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Romanos 15, 3. Ou seja, o próprio Cristo, que tinha tudo nas mãos, não quis agradar a si mesmo. Não, ele caiu sobre ele as injúrias daquele que te injuriava, ou seja, caiu sobre ele as injúrias de todos, ou seja, ele não agradou a si mesmo, ele não pensou somente em si mesmo. Então, se o próprio Salvador não agradou a si mesmo, então por que os crentes que se consideravam mais espirituais não podiam agir da mesma forma? Ou seja, temos que agir da mesma forma que Cristo agiu. Nós não somos melhor do que Ele, né? E tem mais, né? Que Deus ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é o quê? Graça. Isso é graça. Então, Deus ele provou o seu amor para conosco, né? Mesmo nós ainda sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós andando no pecado, no erro, ele veio e padeceu por nós para nos perdoar e nos salvar. É a graça de Deus agindo na nossa vida. Então, isso é o verdadeiro amor. E nós temos que seguir esse exemplo. O exemplo das Escrituras. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui no versículo 4 do capítulo 15, o apóstolo Paulo ele começa a falar das Escrituras como instrumento aferidor de espiritualidade. Ele chama a atenção aqui, exortando, ou seja, falando, incentivando, dizendo que os ensinos das Escrituras têm que ser o quê? Prático,
Né? O que é a Bíblia para nós? O que significa a Bíblia? A Bíblia é um livro que possui um valor histórico? Sim, ela possui valor histórico. Ela foi escrita por pessoas reais que viveram na história, que tiveram trabalho, que fizeram várias atividades e tal, e tal, e tal. Então, ou seja, a Bíblia tem um valor histórico, ela está localizada na história. Você consegue olhar para a história de Abraão e ver quando foi que aconteceu, e olhar fora da Bíblia e ver que Abraão existiu de verdade. Então, a Bíblia tem um valor histórico, está lá. Só que ela é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, ela tem, né, o quê? Um valor espiritual. Ela é espiritual, é a palavra de Deus. Ela é a própria palavra de Deus. Ela foi escrita para quê? Para alimentar nossa esperança, para nos dar esperança. Ou seja, sem a palavra de Deus, nós não temos esperança. Não temos onde nos assegurar. Ou seja, é somente pela palavra de Deus, porque nós somos pecadores. E lendo a palavra de Deus, nós vemos que Deus deu um jeito no pecado, enviando Cristo para morrer por nós. Isso é esperança. Nós temos esperança que um dia Jesus vai voltar, temos esperança que vamos morar no céu de glória com Ele. Isso é esperança. Isso vem de onde? Da Bíblia. Vem da Bíblia. A gente lê lá e a gente acredita nisso. Por que a gente acredita? Porque ela é inspirada por Deus, tem valor histórico e vem alimentar a nossa esperança. E deve ter um efeito prático na nossa vida. Então, quando o apóstolo Paulo fala aí no capítulo 15, versículo 4, melhor dizendo, que sobre as Escrituras, né, ou seja, ela está falando que o apóstolo Paulo está falando que os ensinamentos bíblicos têm um efeito prático na nossa vida. Tem que ter. Não é só lá ler a Bíblia e parou ali. Não, a gente tem que colocar em prática. Então, não adianta só a gente querer entender da palavra de Deus se a gente não viver a palavra de Deus. Né? A Bíblia ela vai nos conduzir em tudo que nós fizermos durante a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, nossa família. Tudo ela vai dizer o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Então, olhando para isso, só para concluir aqui sobre a Bíblia, muita gente está usando a Bíblia como instrumento de discórdia. Muita gente está usando a Bíblia como instrumento para causar debates, somente para fazer debates que não edificam em nada, e não usa para viver uma vida cristã prática de união e de amor, né, que é o seu propósito principal. Vai ter discussões, vai ter debates, Só que quando esses debates começam a prejudicar o relacionamento entre os irmãos, não é um debate apoiado por Deus. É claro que às vezes eu concordo com uma coisa, outro irmão concorda com outra coisa, e a gente pega a Bíblia, porque eu entendo dessa forma, eu entendo dessa forma, cada um quer entender de uma forma diferente e acaba tendo aquele debate, mas eu não posso levar esse debate ao ponto de estragar o meu relacionamento com o irmão, de não conversar mais com ele, de não falar mais com ele, de ficar com raiva do meu irmão. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter cuidado. Se eu estiver fazendo isso é porque eu estou usando a Bíblia da forma errada. Então, ela não foi escrita para alimentar discórdia, mas para alimentar a nossa esperança. Isso é importante, muito importante. Então, concluindo, né, a gente aprende aqui que o apóstolo Paulo procurou pacificar a tensão entre os crentes fortes e fracos na igreja de Roma. Então, tinha uma tensão entre eles, da mesma forma que tem hoje. Né? Crentes fortes, crentes fracos, alguns defendem um ponto de vista, outros defendem outro ponto de vista, e aí cada um quer ter seu ponto de vista, acha que seu ponto de vista é melhor, e acaba acontecendo uma certa tensão. Mas nós temos que entender que a obra de Deus ela tem um propósito muito maior. E a outra parte da conclusão diz o seguinte: esse conflito que estava tendo na igreja, estava gerando um ponto de tensão que poderia, a curto prazo, pôr em risco a obra de Deus, de Cristo ali. Ou seja, essa discórdia entre judeus e gentios acerca de alguns costumes que os judeus tinham, a curto prazo, poderia meio que atrapalhar a obra de Deus, atrapalhar o crescimento da igreja. O apóstolo Paulo veio usado por Deus, que Deus não vai deixar
isso acontecer e foi lá e resolveu essa discórdia. E que isso possa servir para nós hoje, para a igreja de hoje, nós possamos olhar para as Escrituras e conseguir ali suportar os crentes mais fracos na fé, para que eles possam crescer espiritualmente. Se você tem um entendimento maior das coisas, se você tem você é muito mais maduro espiritualmente falando, você tem que aprender a suportar aquele irmão que é mais imaturo, que é mais fraco na fé, para que ele possa também crescer e ter maturidade. É isso, né? Então a gente encerra aqui alguns livros usados aqui na construção, né, não do slide em si, mas no comentário da lição. Eu sempre leio o livro que é o livro escrito pelo pastor José Gonçalves, que é o livro base da lição, né, o livro de apoio, e um outro comentário que eu uso, o F.F. Bruce, Romanos, Introdução e Comentário, e um livro que fala da parte histórica e um que fala da graça de Deus, que é o tema principal da lição, né, o do Max Lucado aqui, Graça mais que merecemos e maior que imaginamos. Continuo deixando o convite aí, né, para você entrar no ebdenfoco.com e aí você ter acesso a um conteúdo aí da Escola Bíblica Dominical. Você pode aprender muita coisa sobre ensino cristão, subsídios, e fazer o download desse slide aqui para usar na sua igreja. Caso você não saiba como usar o slide na sua igreja, tem um vídeo lá ensinando a usar. Então você pode ver um vídeo que você usa o slide sem usar o data show, ou seja, você não precisa ter um data show para usar na sua igreja. Você pode colocar uma televisão e com a televisão você dá uma aula com o slide, uma aula muito mais dinâmica e participativa. Eu fico por aqui, agradeço a todos por ter me ouvido até esse momento e agradeço a você aí que tem acompanhado o conteúdo. Entra na página do Facebook, no site e se inscreva no canal no YouTube e vamos compartilhar isso com outras pessoas para que mais e mais vidas possam ser impactadas com o estudo da Palavra de Deus. Até a próxima aula. Fique com Deus.